Oi, gente, eu sou o Todd, Salsicha. Meu papai vai falar de alguns quadrinhos, então presta atenção, hein? Que ficou legal. Tchau. E aí, gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Salsicha Comenta, né? Desse quadro do canal em que eu comento mais de um quadrinho. São resenhas um pouco mais rápidas. E nesse vídeo eu trouxe 3 quadrinhos, não sei se sempre vai ser assim, mas todos até o momento foram com 3 quadrinhos. Primeiro, Basquetito All Star, da editora Mau Gosto Comics. Trouxe também Dick Tracy, da Trem Fantasma, esse aqui, lançamento extremamente recente. E tenho Pai de Mentira, que é um quadrinho na Comic Zone que, de todos os quadrinhos que eu conheço da Comic Zone, assim, que eu já vi o pessoal falando, com certeza é um dos mais bem avaliados. Então vou começar falando justamente do Pai de Mentira. Esse quadrinho que ele não tem nada biográfico nele, mas o jeito que ele fala parece uma biografia, parece que ele tá contando sobre a vida dele, mas é tudo ficcional, ou quase tudo, não sei se ele tirou algo da vida real ali. Esse quadrinho que é ficcional e a gente vai acompanhar a narração desse personagem aqui, que é esse carinha aqui. Ele vai narrar todo o quadrinho e vai ter, né, não vai ser um quadrinho narrado, mas tem muita narração sobre toda a vida dele. Tem diálogo também, muito diálogo, é um quadrinho com muito texto, porque é sempre dividido entre narração ali, que seriam meio que os pensamentos dele, ele narrando sobre a vida dele, e tem o que tudo tá acontecendo no quadrinho mesmo, que aí são os diálogos normais, então é um texto dobrado. E aqui é o Caleb White, se eu não lembro se eu tô falando certo, né? E ele é filho do Jimmy White, que eu acho que é o jeito que se fala. E nesse mundo aqui que ele cria, um mundo real mesmo, só porque ele coloca esses personagens fictícios que são os protagonistas da história. Então, aqui ele vai citar muitos quadrinistas, tudo real, várias pessoas do mundo real, famosas e tal, mas os protagonistas não são reais. E aqui esse cara, ele é um cara muito frustrado. Então, o quadrinho chama Pai de Mentira, porque ele basicamente vai falar sobre toda a relação dele com o pai dele. Porque é um cara que tem essas questões parentais muito grandes. O pai dele é meio que um dos maiores quadrinistas do mundo. E o cara é tão famoso quanto o criador do Peanuts, do Calvin Haroldo. Então é um quadrinista extremamente famoso. Ele faz tirinhas de jornal. E ele tem uma tirinha que chama Chapa e Chapinha, que é uma tirinha sobre um pai e um filho. É basicamente um pai e um filho que tem uma relação perfeita. São extremamente companheiros um com o outro. Então são tirinhas sobre relação familiar desse pai e desse filho sempre. E é um cara extremamente famoso por criar essa tirinha. E toda a vida desse cara vai se pautar sobre a frustração de ele não ter atenção do pai dele. O pai dele faz essa tirinha que é sobre relação familiar incrível de um pai e um filho, e ele caga pro filho dele, não tá nem aí pro filho dele. E o cara fica meio... ele leva essas questões pra vida inteira, tanto que ele deve ter, sei lá, 40 anos de idade, e todo o gibi é sobre essa questão familiar, e o gibi tem quase 200 páginas, então com muito texto dele o tempo todo reclamando do pai dele. E o cara, ele é artista também, mas ele não consegue seguir a vida, ele sempre tá preso nisso, e o pai dele, assim, é um péssimo marido e tal, mas o cara não é um pai horrível, o cara só é um pai que não é muito presente, o cara trabalha o tempo todo, dá tudo que o filho quer, mas não participa muito da vida do filho. E aí ele fica com todas essas questões pro resto da vida. Então, sim, é basicamente um quadrinho de 200 páginas de um cara reclamando do pai dele e contando toda a vida dele, a vida do pai dele, e intercalando, né, entre presente, que as coisas estão acontecendo no presente, e o passado para falar mais mal do pai dele e contar sobre toda a vida dele e do pai dele. O quadrinho tem uma arte bem bonita, no final, mais pro final do vídeo eu faço aquela filmagem de cima mostrando melhor a arte, mas eu gostei bastante da arte, gostei das cores. Ele tem umas cores bem diferentes, porque o autor é daltônico, então ele até fala no começo. Mas é um quadrinho que eu gostei muito. Ele tem toda uma narrativa muito legal. É uma leitura fluida, não é uma leitura rápida, óbvio, tem texto pra caramba, mas é uma leitura que flui bem, não fica tediosa em momento nenhum, mas eu acho ele um pouco superestimado. Eu vejo as pessoas falando que ele é incrível, talvez um dos melhores da Comic Zone. Eu achei um ótimo quadrinho, um quadrinho muito bom mesmo. Ele fica tipo R$40 direto, então com certeza valeu pagar R$40 nele.
mas não é tão incrível quanto eu pensei que fosse. Mas ainda assim é um ótimo quadrinho. Tem alguns momentos só que aí ele fica reclamando demais do pai dele e o próprio personagem, ele tem muitos defeitos, ele odeia tudo no pai dele, mas ele tem muito do pai dele. O comportamento dele, assim, ele leva 90% da vida dele como o pai dele levou, então ele tem todo esse lado hipócrita dele, mas é um quadrinho bem legal sim, e esse aqui eu recomendo. Agora vamos para Dick Tracy, que esse aqui eu terei muitas críticas. Esse quadrinho aqui é um quadrinho muito bom. Eu achei ele muito bom. Mas é um muito bom normal, assim como a maioria dos quadrinhos que eu leio são, no mínimo, muito bons. Só porque esse quadrinho aqui tem alguns quadrinhos assim que não tem nenhum defeito e são muito bons. Eles não são incríveis, mas beleza. No que ele faz ali de ser bonzinho normal, ele é bem competente. Só que esse aqui é um quadrinho que podia ser muito mais. Ele tem muito problema. Ele podia ser, tipo assim, incrível, mas não. Ele tem tanto problema que ele é só bonzinho ou bom, muito bom. Porque aqui, primeiro, a gente tem essa capa aqui, é um quadrinho de investigação, um quadrinho policial, que passa, assim, um ar muito sério, né? E aí a gente vai ver a arte do quadrinho, a maior parte da arte é assim, ó. Tipo, dessa página aqui, ó. Os personagens com essa cara de bobão, que nem o menino tem, umas corzinhas assim mais de boa, e até as partes que tem alguma ação ou algo mais, seria assim, o detetive sendo barra pesada. Tem uns momentos assim que, tipo, são completamente quebrados por causa da arte mesmo. A arte já traz um tom mais obscuro em alguns momentos, não tão levinho, assim, bobinho, que nem essa parte do menino que eu mostrei. Só porque aí tá num momento assim super, por exemplo, aqui, ó. Ele tá sendo super bad boy, policial e tal. Olha a cara que ele faz aqui. Olha essa cara, quebra o clima completamente. Mas beleza. O que é o Dick Tracy? Vou falar um pouco sobre o quadrinho primeiro, resenhar, né? Ele é um policial, o Dick Tracy é tipo um grande detetive da cidade. E aí, em um certo dia, tá um jornalista e um político, eles estavam num bar conversando, porque o político, tecnicamente, entrega algumas coisas pra esse jornalista, e os dois são assassinados. Entram pessoas no bar e fuzilam todo mundo ali dentro, morre todo mundo. E aí o Dick Tracy percebe que o alvo principal era os dois, o político e o jornalista, porque eles tomaram, tipo, muitos tiros e as outras pessoas tomaram só os tiros de meio que estavam no caminho. E aí ele vai começar a investigar quem que tinha motivação para matar o jornalista e o político. E ele vai encontrar a filha desse político também, que vai querer ajudar na investigação. Eventualmente ele encontra um amigo dele do exército que também vai ajudar na investigação. E enquanto ele investiga, não vai demorar muito a descobrir que meio que tá rolando ali, além do mafioso já conhecido na cidade, que comanda todo o crime, chegou um novo mafioso. Esse novo mafioso tá começando a mostrar para que ele veio, tá começando a mostrar todo o poder que ele acumulou e querendo desbancar o outro. E aí vai começar toda a investigação do Dick Tracy e essa guerra entre mafiosos. Então, enquanto tá rolando essa guerra da máfia, o Dick Tracy vai investigar tudo que tá acontecendo ali, tentando descobrir quem são os assassinos e tentando desbancar, né, esse novo mafioso do mal. Aí, beleza. No começo, agora depois que essa mini resenha, né, porque o quadrinho, ele é basicamente, ele fica envolto disso, então até o final vai ser essa investigação, mas ele não vai focar pra sempre, né, ele começa focado nesse assassinato, depois já passa pra máfia, quando ele descobre que é a máfia que é culpada, né? Mas isso não demora pra ele descobrir que é a máfia. Só porque há alguns pontos do quadrinho que são, nossa, muito mais ou menos. Primeiro, as expressões faciais dos personagens. Nossa, é assim, tem hora que eles sempre estão numas caras assim. Tipo, parece uns bonecos meio com o olho arregalado assim. Tem hora, sei lá, que tá tendo... Tipo, beleza, o cara trabalha bem várias expressões, não é que ele só sabe fazer a mesma. Só que às vezes, tipo, tá tendo um tiroteio e tá todo mundo com a cara séria, aí tem um cara assim no fundo. Não dá, pô. É incrível. Olha isso aqui. Essa é a primeira vez que o Dick Tracy aparece e os policiais ficam, esse é o Dick Tracy, o grande investigador da polícia, o barra pesada, não sei o quê. Olha a cara dele. Olha a cara de bocó desse Dick Tracy. Tipo, não passa, não é... Olha na capa, olha a cara dele no quadrinho. Isso aqui já fica um pouco, né, broxante. Aí vamos pôr uma cena aqui que ele tá meio surpreso, né, ele tá meio que, assim, ele tá descobrindo que a polícia é corrupta também, tá ganhando dinheiro dos assassinos, ou dos mafiosos. Olha a cara dele. Aí só vai melhorando. Olha a cara dele aqui no canto, tipo assim, não tem cabimento.
tem umas expressões faciais assim que são completamente, assim, quebram muito a leitura. E outra coisa também que diminui o quadrinho, pra mim, que atrapalhou o quadrinho, por exemplo, tem um momento aqui que o Dick Tracy vira, ele tá meio puto, ele fala... Ele, pros parceiros dele, né, pra moça, filha do político, fala: espera aqui que eu tenho que resolver um negócio sozinho. Aí ele bota realmente esse clima mais pesado e tal. E aí você pensa, porra, o Dick Tracy vai fazer alguma coisa muito foda. Aí ela vira e fala: a gente é um time, a gente tem que andar junto. E manda um discursinho assim, como se fosse um programa infantil de criança de 6 anos. E aí ele: não, é verdade, nós somos um time, nós temos que andar juntos. Aí fica, nossa, fica horrível essa cena. Tem outras cenas, por exemplo, essa aqui eu tenho que pontuar porque é um erro de continuidade absurdo. Tem um momento, é um personagem secundário, isso não tem nada de spoiler. Tanto que eu só percebi porque ele tem um nome diferente, aí eu fiquei fixado no nome dele. Senão não dá nem pra perceber que é o mesmo personagem. Mas olha, esse personagem, esse cara aqui, ele é fuzilado. Ele toma, tipo assim, muitos tiros. Dá pra ver aqui que pelo menos uns 4 pegou. E aí mostra que o cara completamente morto, acabado. Aí passa algumas páginas e aí tem uns amigos desse cara falando assim, que ele tá quase morto. Ó, que ele fala assim, ó: dizem que ele está morrendo no hospital, sofrendo de um caso grave de excesso de buraco de bala. É isso que fala o jeito que como esse cara tá. E aí depois, beleza, passa algumas páginas, só porque o tempo, não tem uma passagem de tempo no quadrinho. É tipo assim, no outro dia, no mesmo dia, sabe? Passa um pouco e aí passam, sei lá, ó, 2, 3, 4, 5 dias no máximo. Depois tem o mesmo personagem que foi fuzilado e o cara brincou que ele tava num caso grave de excesso de buraco de bala. Passa tipo, pouquíssimos dias, porque ele, tipo, é uma investigação constante. E aí o cara que tava morrendo, que foi fuzilado, ele está correndo e trocando tiro com as pessoas. E não há explicação. E ninguém fala: caralho, tu melhorou? Não, tipo, o cara só tá de boa. Como se não tivesse acontecido aquilo. E também tem, por exemplo, um momento que um personagem específico, ele fuzila 20 policiais, ele mata 20 policiais e isso é ignorado. Sério, ele fuzila, tipo, uns 10, 15 policiais, assim, e, tipo, a gente vê eles morrendo. Tá na página, tá desenhado. Não todos, mas a gente vê vários morrendo, mas, tipo assim, o Dick Tracy tava com 20 policiais e ele fala que morreu todo mundo. Mas a gente vê morrendo uns 5, 7, sei lá. Isso é ignorado. Esse cara, ele não fica como bandido, o cara que fuzila esse tanto de policial. O Dick Tracy depois encontra o cara e conversa com o cara normalmente, como se esse cara não tivesse matado todos os amigos dele. E aí o Dick Tracy também tem um momento, tipo, esses caras policiais acabaram de ser fuzilados. E aí o comissário da polícia fala: a gente descobriu quem são os assassinos do restaurante, já prendemos eles, que é o assassino do político. Então não precisa, acabou toda a investigação, pode ir pra casa. Como assim acabou a investigação? Outra pessoa, que não é a que foi presa, acabou de fuzilar 20 policiais. Mas ele ignora isso e é papo de, sei lá, 5 páginas depois, foda-se, que morreu metade da polícia. Então, tipo assim, tem muito erro de continuidade, tem cenas muito bobas, quando eu for mostrar, eu mostro mais um pouco, mas expressão facial completamente fora de contexto. Apesar de eu ter gostado da arte, só não gostei dessas expressões nada a ver, eu achei uma arte legal, mas assim, a capa não repassa o que é a arte mesmo do quadrinho. A capa não dá muito a entender o que é o quadrinho, mas é um bom quadrinho. É porque ele poderia ser muito mais, só que ele tem muito defeito. Então ele é só um quadrinho bem legal. Então eu não arrependo de ter comprado ele, mas pelo preço que tá, eu não recomendo. Se tiver numa promoção boa, assim, precinho, acho que vale a pena pra quem gosta de quadrinho policial. Mas se, vou pagar R$70 pra conhecer, paga não. E agora, por último, o que eu mais gostei desses 3. Eu adorei Pai de Mentira e tal, mas esse aqui ganhou até menções honrosas nos meus melhores quadrinhos nacionais de 2025, que foi, acho que, minha última leitura do ano. Nesse quadrinho... Dá pra ver o Todd tá doido ali na câmera. Nesse quadrinho, a gente vai acompanhar este personagem aqui, que é esse carinha, que é o carinha da capa, que eu não lembro o nome dele, que já fala, no comecinho fala que tem 27 anos que ele tenta entrar na NBA e não consegue. Então o cara já é, tipo assim, quase 51. E ele trabalha como... Eu não sei o nome da profissão. Aqueles caras que botam e tiram mala do ônibus na rodoviária. E aí tem um dia que ele tá na rodoviária trampando.
e ele encontra o Shaquille O'Neal no Brasil. Quadrinho brasileiro nacional, poder do Vitor Bello, né? Então se passa no Brasil. Aí ele vai, rouba a bola do Shaquille O'Neal, faz um gracejo ali pro Shaquille O'Neal e o Shaq fala, pô, tu é bom, hein? Vamos jogar na NBA comigo. E aí ele realiza o sonho da vida dele. Ele vai jogar na NBA. Só porque não é a NBA dos Estados Unidos que a gente conhece. Não é a NBA do LeBron James. Ele vai jogar na Nazaré Basketball Association, que é basicamente uma liga de basquete de fanatismo religioso cristão. Então, que fica num pequeno vilarejo da América do Sul. Então tem aqui, né, esse mini complexo aqui da NBA, até a cesta de basquete, uma cruz com uma cesta. Então assim, ele vai, olha o tamanhozinho dele perto do Shaq, então dá pra ver, né? Um quadrinho de comédia muito engraçado, muito divertido. Ele é pequenininho assim, mas ele tem 50 páginas, viu? Ele tem uma historinha bem boa. E aí a gente vai acompanhar a aventura desse personagem, essa busca dele por se provar um bom jogador de basquete. Porque beleza que ele não tá na NBA que ele sonhava, mas ele teve uma chance. Então ele vai tentar a todo custo se provar um jogador de basquete. Só que esse quadrinho tem muita quebra de expectativa, que eu acho muito foda. Ele gera muito humor nisso. Então, eu não posso falar muito sem dar spoiler, mas ele tem umas quebras que você, tipo, fala, caralho, que foda que isso tá acontecendo. Aí ele vai e mostra outra coisa, tu fica, meu Deus. E ele coloca a comédia nisso que fica de um jeito incrível. É um quadrinho excelente, esse aqui é bom pra caramba. Eu só não fiz um vídeo dedicado a ele, porque é um quadrinho assim, que se eu falar mais tempo, eu ia ter que dar spoiler, eu não queria dar spoiler. Então, aí eu resolvi pôr aqui no vídeo. Mas é um quadrinho muito divertido. Ele tem algumas quebras de expectativa que são muito engraçadas. E a gente tem, tipo, o jogo de basquete mesmo. Tem o jogo rolando, a gente acompanha um jogo, tem aquelas cenas clichês de filme, ele pega a última cesta e fica tudo em câmera lenta. E você fala, meu Deus, ele vai conseguir. Esse recomendo pra caramba. E é um quadrinho baratinho, se eu não me engano, a Mau Gosto Comics também no site deles. Eu não sei esse em específico, mas sei que vários quadrinhos deles, eles vendem no formato digital por tipo R$5, então é muito baratinho. Então é isso, os quadrinhos, as resenhas. Vamos dar uma olhada nas edições, vou mostrar as 3, comento mais um pouquinho, mas para vocês verem melhor a arte e a própria edição física. Então dando uma olhada aqui na edição do Dick Tracy, ó, capa cartão, com orelha, bonitinho, bem bonitinho. E vamos dar uma olhada na arte desse quadrinho. Olhando assim, eu acho uma arte bonita até, eu até que gosto das cores, mas de fato em alguns momentos assim não engoli muito bem a arte. Como por exemplo, ele acaba de ser apresentado como um policial durão e olha a cara dele, olha a cara da mulher que tá brigando com ele. Então assim, temos expressões que são intancáveis. Por exemplo, que a moça acabou de quase ser morta por 2 bandidos, olha a cara dela. Então, assim, de fato tem umas caras assim que não dá pra aguentar, assim. De alguns momentos a arte fica bem, mais ou menos, bem esquisitinha. Então tem alguns momentos que a arte é realmente quase que mal feita, assim, não querendo criticar demais, mas, pô, é complicado. Olha a cara do personagem aqui no fundo. Aqui, por exemplo, ó, eles estão numa perseguição policial. Aí o Dick Tracy fala uma coisa pra mulher, olha a cara desse personagem aqui no fundo. É algumas coisas assim que não me desce. Aqui, por exemplo, eles vão entrar basicamente num tiroteio, numa guerra, não vai focar a câmera. Olha a cara do personagem, pô. Eu não sei, não me desceu muito, mas é um quadrinho bom. Apesar de várias críticas, é um quadrinho bom, que ele poderia ser bem mais. Agora tá aqui o Basquetito All Star, edição bem bonitinha, capa cartão, de grampo, até porque é um quadrinho bem barato. E ele tem essa arte aqui que eu acho muito legal. Claramente, assim, é uma arte que é feita pra ser assim, né? Quem não lê muito quadrinho podreira vai estranhar, vai falar, porra, mas tu tá falando mal da outra arte. Mas ela é uma arte, assim, pra ser assim, mais simplista, mais podre mesmo, assim, como o roteiro do quadrinho, que é muito legal. E eu não vou folhear tanto mais, porque aqui eu já tô na página 20 e o quadrinho tem 40 e poucas páginas, né? Mas é um quadrinho que vale muito a pena. Esse aqui é o melhor dos 3 pra mim. Agora o Pai de Mentira, que padrão Comic Zone, né? Ele é um formato pequenininho, capa dura, bem bonito. E esse aqui eu gostei mais da arte. Eu achei interessante que o autor do quadrinho, ele é daltônico. Então ele explica, né, um pouco sobre isso antes da história de fato começar. Então ele explica
essa parte do daltonismo. E eu achei que ficaram cores bem legais. Ele usa uns tons bem fortes, né? São muitos tons fortes de cor, então os vermelhos bem fortes, umas cores muito legais. Então eu achei bem diferente mesmo do que eu tô acostumado a ver por aí. E é um quadrinho bem legal, acho que dá pra ver aí que ele tem texto pra caramba, mas é um quadrinho que vale a pena, assim, pra quem gosta desse gênero, né? Eu falei aí um pouco sobre quadrinho já, então pra quem interessa pelo tipo do quadrinho, eu acho que vale a pena. Quem não interessa, aí naturalmente não vai valer a pena, e é um quadrinho, assim, que direto tá por 60%, 65% de desconto, então dá pra achar ele bem baratinho. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui no vídeo. Esse foi um vídeo que foi um pouco mais longo, porque são 3 quadrinhos ali bem legais, que tem bastante coisa. O Pai de Mentira tem bastante história, o Dick Tracy eu quis criticar bastante. Então, obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, que eu preciso de inscrito para ganhar parcerias. Então é isso, gente. Valeu!